Olá, ele é servidor público há 23 anos e está no Ministério Religioso há pelo menos 18 anos, já com titularidade. Aqui em multiplataforma, pela Rádio e TV Câmara Bauru, nós conversamos com o vereador eleito para o mandato 2021-2024, o Biratã Sanches, vereador pelo Podemos, que teve 1.016 votos. Bira, muito obrigado por estrear conosco aqui nessa missão pública daqueles que o elegeram como representante popular, para a gente poder apresentá-lo para aquele público que ainda não conhece e, lógico, começar a nossa missão de acompanhar os problemas e as questões, os desafios e as virtudes de nossa cidade. Muito obrigado, Nelson. Eu que agradeço. Uma oportunidade muito valiosa, né, para a gente se conhecer, para a população nos conhecer e, enfim, nós arregaçamos as mangas para tentar mais esse desafio da nossa vida e acreditando que a gente pode contribuir para a cidade de alguma forma, trazendo respostas, né? Mais respostas e concórdia do que propriamente dúvidas, né? É isso que a gente espera tomar boas decisões nesses 4 anos e que a cidade seja impactada de forma positiva com as decisões que a gente vai tomar. Bira, a gente estreia já no começo de fevereiro, em situação ainda de pandemia, no plenário da Câmara, com os projetos iniciais sendo apresentados, o governo Suelen Rosim tentando trabalhar todos os desafios, com pouco período de transição, como você viu, mas você já participou de 4 reuniões temáticas importantíssimas. Aqui a gente vai tocar em alguns pontos, todos temas de grande repercussão. Mas antes disso, eu preciso lhe apresentar como servidor público natural, porque esta é uma questão intrínseca à sua própria vida e trajetória por estar há 23 anos nessa área. De que forma a sua atuação como servidor público aqui de Bauru tem um pouco de prerrogativa em relação à sua missão aqui também no mandato popular? É natural que, como servidor público, eu vou defender a minha classe. Isso é natural. E é uma das propostas e um dos pilares da minha própria candidatura. Fato é que, por ser servidor público, a gente tem conhecimento de todas as necessidades, ou se não todas, pelo menos a maioria. A gente tem visto que o servidor público tem sido muito desvalorizado, tem sido muito deixado de lado em função de ser servidor público. Muitos têm o servidor público como alguém que é vagabundo, alguém que não gosta de trabalhar, alguém que se deita na rede e deixa o tempo passar. Mas a gente que trabalha o dia a dia aqui, a gente sabe que não é assim. Como todo lugar, existem bons profissionais e maus profissionais. A gente está focando para todos, porque não vamos escolher para quem trabalhar. Mas o servidor público precisa de atenção, precisa de ferramenta, capacitação, precisa de remuneração digna, porque entendo que quando você participa de um concurso público, você está escolhendo os melhores. E esses melhores ocupam os cargos e, claro, precisam devolver para a população um bom trabalho, serem cobrados na medida do possível, de forma institucional, e também devem ser vistos como cidadãos e seres humanos. Atrás de mim, eu tenho uma esposa, eu tenho 2 filhas, 2 genros, 3 netos, uma sogra, mãe, irmãos. Então, toda a história de alguém também tem pessoas por trás. E o servidor público não é diferente. É uma das minhas plataformas, é uma das minhas bandeiras, que me ajudaram também a chegar até aqui. Então, nada mais justo do que você também contribuir com boas decisões, com um olhar mais atento para o serviço público, com todas essas vertentes aí que a gente falou. Eu espero fazer um bom trabalho e, como servidor público, valorizar a categoria também. De que forma o seu ministério, que eu citei aqui, só como titular, como pastor há 18 anos, também cria uma vertente natural na sua atuação parlamentar? Muito grande. Eu cheguei a ser titular na igreja do bairro Otávio Razi, da Igreja do Evangelho Quadrangular, a igreja que eu sou filiado desde os 13 anos de idade, quando me batizei, no dia 15 de novembro de 1975. Escolhi a profissão de fé, nunca desejei ser pastor. O pastorado veio como um sacerdócio e um propósito, mas nunca foi desejo do meu coração.
Quando descobri o propósito, então foi mais tranquilo. Trabalhei sempre com liderança de jovens, liderança da igreja, pelo evangelho, praça pública. Tenho muitos amigos que são oriundos dessa situação em específico, em particular. Mas no Otávio Haase, quando assumi lá 18 anos atrás, lá foi um divisor de água na minha vida e no meu ministério. Lá eu tive contato com uma realidade e me envolvi com a realidade. Me tornei uma figura atuante lá e me tornei pastor titular, juntamente com a minha sogra, a pastora Olga Barbosa Clarindo, que gastou a sua vida toda no ministério e hoje, com 72 anos, ela me proporcionou muito das oportunidades que eu tenho no ministério, especificamente no bairro Otávio Haase. Lá eu cheguei para ser auxiliar dela e depois, naturalmente, ascendi a titularidade. Lá eu tive contato com o bairro. O bairro ele tem algumas condições peculiares e particulares. O bairro é como se fosse um condomínio, ele é afastado da cidade e ele tem proximidade com outros bairros. Lá eu me tornei realmente pastor titular. E como pastor titular me envolvi nos movimentos do Conselho de Pastores, onde consegui ser, mesmo de pastor de periferia, de uma igreja pentecostal, não tradicional, consegui ascender à presidência do Compev. E isso tudo mudou a minha perspectiva de vida, de política, de ação, de envolvimento com a cidade. Então, o bairro Otávio Haase, o pastorado naquele lugar, me trouxe até aqui. Isso eu posso dizer sem medo de errar. Lá é o meu reduto eleitoral, tivemos muitos candidatos lá, mas lá é meu reduto eleitoral, tenho bastante amigos e criamos bastante relacionamentos. E eu costumo dizer que eu não sou pastor da igreja quadrangular, eu sou pastor do bairro Otávio Haase. Isso cria uma questão de identificação natural, além da representação popular, lógico, ter várias temáticas, todas elas, como a gente comentou, que você já está se debruçando nela, como vereador já fazia isso institucionalmente, pessoalmente, na sua trajetória, mas você tem, então, o Otávio Haase, aquela região do Terra Nova, Eucaliptos, Tangarás, Manchester, ali tem um misto interessante da cidade, de um bairro que é seccionado pelo final da Rodrigues Alves e pela Bauru Jaú, que quase geograficamente cria uma separação física aqui da questão urbana da cidade, mas também tem assentamentos que criaram uma nova dimensão ali para aquela região. É verdade. Muita gente fala, você mora lá na saída de Bauru? Não, eu moro na entrada. A perspectiva é diferente, né? Você tem que ter a perspectiva correta. E o bairro Otávio Haase, para mim, ele é um polo de centralização para todos esses lugares que você citou e mais alguns até. Eu vou citar aí o bairro Aimorés, o Santa Terezinha, o Tangarás, que é bem próximo. Enfim, a gente tem muito trabalho a fazer lá. Então, essa questão da peculiaridade que você citou é o fim da Rodrigues Alves, um pouco de distanciamento do centro. Tudo isso são questões que precisam ser analisadas pelo poder público, né? Pelo gestor público, pelos vereadores, e a gente pretende, né? Eu pretendo naturalmente trabalhar para que pelo menos as condições de vida daquelas pessoas sejam melhoradas, que o poder público tenha lá como, não alguém que vai ficar pedindo o tempo todo, mas parceiros. Aliás, a mentalidade que nós tínhamos e temos ainda em relação à igreja, tudo, é de poder oferecer ao poder público a mão de obra, a solução, oferecer respostas, nos tornarmos parceiros e não apenas pedintes ou cobradores. Lá existe uma gama de gente trabalhadora, gente de respeito, gente que também tem as suas famílias por lá. Então, lá é o melhor reduto, eu digo, porque para mim, eu aprendi a viver e conviver lá. Minhas filhas nasceram, os meus netos nasceram lá, minhas filhas se casaram lá e moram lá também. A minha sogra mora lá, então, e muitos amigos. A coletividade da igreja
99% moradora do bairro Otávio Haase ou das adjacências. Então, é lá. Todos esses bairros, essa região, é o nosso foco de atuação e de busca de recursos públicos, de políticas públicas que sejam boas e que possam dar uma formação condizente com os moradores. E fazer um registro aqui, pensando nas outras regiões da cidade, que eventualmente a turma do Sul, por exemplo, não conheçam essa peculiaridade, por causa dos movimentos de moradias populares. Sobretudo agora, depois de 2010, esta região, se pegar como referência Otávio Haase, ela teve um adensamento populacional significativo e não, por exemplo, com equipamentos de lazer ou de questões ambientais ou institucionais na mesma proporção, dados os assentamentos e, por exemplo, as moradias que foram instaladas lá, inclusive do Minha Casa Minha Vida. Você é um estudioso, né, de números e estatísticas, você sabe bem disso, né? O Otávio Haase, ele cresceu, ele absorveu muitas comunidades à volta, ele se tornou um polo e, naturalmente, que quando você cresce demais e não tem um olhar mais detido para a região, naturalmente, você vai deixar de atender. Eu cito, nós tivemos bastante discussões sobre isso nesses primeiros dias de mandato, com o secretário de Planejamento, com o secretário de Esportes, secretário das Administrações Regionais, secretário de Administração, secretário de Finanças, secretário de Obras, vários outros que ainda a gente não conseguiu, secretário do Meio Ambiente. Então, todas essas secretarias precisam ter um olhar também para aquele lugar. Por exemplo, você citou o aumento da população. De fato, o Haase sofreu esse adensamento, né? Como muito bem você colocou, eu não teria a palavra melhor para pôr. Esse adensamento, ele impacta diretamente nas escolas, nas creches, no posto de saúde, enfim, até no transporte, no dia a dia, impacta diretamente nessas questões e é óbvio, a gente vai ter que correr atrás desses recursos. Você falou do esporte, das praças de prática de esportes, né? Isso também precisa ser visto, vai precisar ser observado como todas as outras áreas que a gente tem como atuação. Já que você citou esportes, Bira, eu vou me permitir aqui comentar sobre o Bira centroavante do Nacional da Vila Cardia, para quem não conhece, que tem na família o Chico, o Rogério, que é conhecido como Corcel, né? Um zagueirão, um volante duro, e o Bira. Você tem 3 irmãos na família, eu falo isso por causa do gosto natural de uma área que é muito difundida também. Para aqueles que não sabem disso, nas periferias da cidade, que é fundamental como atividade que envolve milhares de jovens, crianças e times, que é o futebol amador aqui da cidade. Eu graças a Deus, eu aprendi o futebol logo cedo, né? Gostei, meu pai foi treinador de futebol do antigo Universitária. Os mais antigos vão lembrar, e outros locutores vão lembrar. O Nivaldo Cardia era um torneio que a gente disputava, campeonatos que havia de juvenil, então meu pai sempre foi um apaixonado por futebol e quando ele não podia mais jogar, ele se voltou para a parte técnica, ele começou a treinar um time. E havia, na época que havia o primeiro quadro, o segundo quadro, o titular e o cascudo, né? Então a gente jogou nesse período. Com 14 anos eu fiz minha primeira partida de futebol no Alfredo de Castilho, que meu pai, então, colocou para jogar no campeonato juvenil. Um segundão? Não, era o primeirão. Nós estávamos perdendo de 14-0 para o Noroestinho, né? E meu pai colocou, vai jogar para ver o que você acha. E aí foi a primeira experiência, com 14 anos. Gostei, né? Achei muito legal. E preferencialmente era o futsal, sempre gostei de futsal. Isso que eu comentava, você foi muito mais futsal, embora jogue futebol de campo também. Mas eu fiz essa relação por causa de colocar a presença do esporte na vida sua, sim. Não só pessoal como familiar. Sim, na verdade o esporte ele teve um viés importante na vida da gente. E
Eu acho que o esporte como ferramenta de inclusão, como ferramenta de formação do cidadão, é algo importantíssimo. Muita gente já percebeu isso. Os grandes empresários também perceberam isso. Mas antes de ser um meio de vida, antes de ser um produto para o mercado, o futebol ele é inclusivo, ele traz para a gente disciplina, organização, espírito de corpo. E, sinceramente, eu agradeço a Deus por ter tido o campinho de terra próximo da minha casa, os amigos que a gente sempre encontrou e sempre viveu, a gente mantém para a vida inteira esses amigos, e é graças ao esporte, ao futebol, como você citou. Venho de uma família de pessoas que já jogaram futebol, que defenderam Bauru em jogos regionais, como é o caso do meu irmão Rogério. O Francisco, o Chico, né, que é o meu outro irmão também, que jogava futebol, e os outros irmãos, que aí a gente fala numa outra hora, o Sampa e a Rosângela, que são meus irmãos também. Mas o esporte, para nós, teve muito, mas muito valor, teve muito a ver com a nossa formação. Agradeço ao meu pai, que me ensinou a chutar com as duas pernas sem cair sentado, né? Como diria o boleiro, você chuta com as duas pernas e não cai sentado. Uma primeiro, depois com a outra. Meu pai era insistente nisso e gerava disciplina. E isso era muito bom. Eu vejo isso nas escolinhas que a gente já participou, como os campeonatos que a gente já disputou, numa fase muito mais jovem, muito mais produtiva. Guardo com muito carinho certos técnicos. Isso a gente leva para a vida. Por isso que o futebol, o esporte em si, não estou falando exatamente do futebol, mas o esporte em si ele é uma ferramenta de transformação e de inclusão poderosíssima. Se a gente, de fato, souber utilizá-la, nós certamente teremos cidadãos melhores. A gente fala aqui sobre perfis, a gente vai descobrindo informações novas com o objetivo aqui, para quem nos ouve pela Rádio Câmara e nos assiste pela TV Câmara, a ver como a heterogeneidade da pessoa, do representante popular e da própria representação popular dos 17 escolhidos nas urnas para o mandato 2001 e 2024 faz diferença para várias formações. A gente descobriu aqui, por exemplo, no nosso bate-papo, na estreia aqui na Rádio da TV Câmara, o que você foi fazer em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, eu conheci a minha esposa aqui, que ela vinha sempre nos finais de ano para batistar. Então ela vinha passar as férias escolares aqui, conheci minha esposa, com 12 anos de idade, eu tinha 16, ela tinha 12, aquele namoro lúdico, né? Aquele namoro infantil, bem sonhador. E uma linha se traçou ali. Então, evoluiu, essa evolução veio para o namoro efetivo, para um eventual casamento, mas a família da minha esposa, ela ficou no estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, que fica a 50 quilômetros de Pelotas. Lá no extremo sul, no extremo sul, 300 quilômetros antes do Uruguai. É quase divisa do Uruguai. 300 quilômetros pela Lagoa do Taim, você chega lá no Uruguai. Bom, mas a história de me remeter para lá, ela começou com uma fase de desemprego. Essa que é a verdade. Eu trabalhei em alguns lugares e, por algumas escolhas, eu mudei de emprego e, ao mudar do emprego, eu vivi um tempo já casado, né? Já estava casado. E aí vivi um tempo de desemprego em Bauru. Procurei amigos, procurei outras colocações, mas aí se abriu uma porta para que eu pudesse trabalhar lá no Rio Grande do Sul e para lá fui. Trabalhei algum tempo como auxiliar de contabilidade e abriu-se a possibilidade de eu entrar na Brigada Militar ou na Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Opa, então você tem formação de bombeiros, é isso que eu estava querendo chegar aqui. Exatamente, eu ia chegar, eu sou meio prolixo, mas não, imagina. Eu ia chegar lá. Fiz o concurso, passei na Brigada Militar, fiz o curso de policial militar com qualificação para bombeiro militar e ali começou uma carreira. Fiz uma carreira, trabalhei na primeira seção do 3º grupamento de incêndio da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, era sede de região.
Fiz o curso, 10 meses de internato. Minha esposa é uma guerreira, porque teve que cuidar das 2 filhas que tenho, a Letícia e a Juliana. A Juliana ainda era bem bebezinha, a Letícia já tinha 4 anos. E ela teve que cuidar das crianças por 10 meses durante esse período de escolinha. Claro que eu contava com o auxílio luxuoso da minha sogra, do meu sogro, das tias, as minhas cunhadas, né, que eu devo muito também. Terminando então o curso de bombeiro, me efetivei como bombeiro, fui trabalhar no setor de comando, que seria a secretaria do GI, do grupamento de incêndio. Ali fizemos boas amizades, tanto com praças como oficiais. E ali fiquei por 4 anos, pretendia seguir carreira, mas aí houve um chamado mais forte do que eu aqui, de volta para Bauru. E aí nós tivemos que tomar uma nova decisão de trazer a família para cá. Outra guinada na vida. Outra guinada na vida, que se arrastou por mais algum tempo e tal. Mas foi bom, foi uma experiência maravilhosa. O meu comandante, o Major Potiguara de Farias Rosado, que eu me lembro até hoje o nome, o Major Potiguara me colocou em frente ao grupamento e disse que ele torcia para que tudo desse errado na minha vida, para que eu pudesse voltar para o Rio Grande do Sul e continuar trabalhando no 3º grupamento de incêndio. Amigos que eu tenho para a vida, e quando vou para lá, às vezes não tenho vontade de voltar. Porque amigos você não constrói. Eu aprendi isso a semana passada. Você os encontra. E lá eu encontrei amigos preciosos, valiosos. Não que eu não tenha aqui em Bauru. Em Bauru eu tenho exponencialmente mais, né? Mas lá tenho bastante carinho. Mas não quis seguir a carreira militar aqui em Bauru. Fui para a parte civil e por aí vai. Muito bom. Pira, das reuniões que você já fez, várias delas estruturais, realizadas em plenária, né? Você participando de todas essas reuniões, tem abastecimento de água, tem o plano de voltar às aulas, com a questão da vulnerabilidade social, tem outros temas importantes, distrito industrial, todos colocados nesse início de mandato, agora vai para o plenário, discussão natural nas comissões internas. Você viu como a questão da falta da água, tendo como questão mais imediatista, o fato de que no ano passado nós enfrentamos, como se sabe, infelizmente, uma estiagem muito longa, mas também o plano de estiagem, de investimentos, acabou não sendo realizado como planejado e tivemos, infelizmente, que praticar o rodízio. Todas as reuniões que nós participamos até agora foram muito importantes no sentido de eu entender. Uma coisa é você ser servidor público e trabalhar especificamente num dos poderes, que é o legislativo, e outra é você ter responsabilidades e conhecimento do setor executivo, que as demandas maiores acontecem, onde as demandas maiores acontecem. As reuniões, para mim, foram muito reveladoras e foram, me trouxeram uma gama de conhecimento até bem maior do que eu já possuía. O problema da falta d'água, como você citou, é um problema crônico. Acho que de imediato o que deveria ser feito seria realmente a perfuração de novos postos, pelo menos por enquanto. Se bem que nós estamos sendo agraciados por Deus, porque acho que janeiro chuvoso que nem esse, faz tempo que a gente não vive. Acho que isso é uma bênção de Deus também, para resolver um pouco a situação do Batalha, da captação de água. Enfim, isso tem sido bom. Mas de imediato seria a perfuração de postos, fazer a ligação com adutoras para poder evitar essa falta de água. Ontem à tarde nós visitamos o Rafael Marinho, um grande abraço para ele, se ele estiver nos assistindo, a dona Tereza, lá no Parque Jaraguá, próximo ao Eldorado 2, e lá é um problema crônico de falta d'água, mas você não vê as pessoas dizendo que o Jaraguá está com falta d'água, talvez por falta de representação, e lá eles têm esse problema de falta d'água, uma população gigante lá, que lá não tem água. Então, de imediato, o que eu entendo ser pontual, é claro que outras ações vão ser efetivadas no decorrer do mandato,
Mas hoje, especificamente por essa questão que você acabou de citar, seria perfuração de postos, ligação de adutoras e aumento dos reservatórios. Pelo menos de imediato, não dá para fazer milagre, ninguém irá fazer milagre, né? Okay. Eu acredito que seria de imediato, especificamente na questão da falta d'água, acho que seria esse pontualmente. É a solução? Não creio que seja a longo prazo, mas a curto prazo e médio prazo, acredito que essa seja a saída. Ira, nós gravamos aqui para posicionar quem nos acompanha na entrada de fevereiro, do início efetivo do final do recesso e, como se sabe, infelizmente, com índices muito altos de transmissão do coronavírus e também de lotação, superlotação nos hospitais, não só em Bauru, públicos, obrigação do Estado, quanto na região. Bauru 100%, Avaré 100%, Jaú 170% de leitos UTIs. É dramática a situação para quem espera, sem contar a fila das outras doenças que já era antiga na cidade, também não resolvida pelo governo do Estado. E você participou também da reunião em relação à questão da volta das aulas, nas condições graduais que estão colocadas pela Prefeitura, e assina junto um documento que totalizam 14 assinaturas de parlamentares, falando da necessidade, na visão de você, até como servidor público, de contemplar os professores, os profissionais da educação na vacinação como prioridade para este planejamento. Você citou bem, são várias reuniões e ainda bem que você me perguntou. Na questão específica da educação, nós, 14 vereadores, assinamos um documento e entregamos à secretária, a professora Maria do Carmo Kobayashi. Nós assinamos um documento como proposta e um documento que foi pensado. Nós temos 17 líderes aqui na Câmara. Ninguém é guiado por ninguém. Cada voto tem o seu peso, cada voto representa uma faixa da sociedade. Esses 14 vereadores que assinaram esse documento entenderam, não foram conduzidos e nem induzidos a assinarem o documento como se fosse um bando de pessoas incautas que seguem o líder. Nós não estamos brincando de segue o líder aqui. Nós estamos fazendo políticas públicas que possam atingir a população de uma forma positiva, não negativa. E eu entendo todos os esforços da professora, secretária, diretora da pasta da educação. E a ideia, a proposta não é uma conversa politicamente correta, é uma conversa séria. É uma conversa com conhecimento de causa, com entendimento da situação. E quando assinamos este documento, nós entendemos que as aulas, pelo menos eu e os 14 que assinaram, não posso falar pelos outros 3 que não assinaram, mas que também entendo que apoiariam a volta às aulas, nós apoiamos a volta às aulas. Eu apoio, eu tenho 2 netos em idade infantil e uma neta em idade juvenil de escola. Então eu sou totalmente a favor da volta das aulas, mas a gente também não pode virar os olhos ou virar o rosto para aqueles que vão trabalhar, que vão cuidar dos nossos filhos. Eu ouvi uma informação muito importante do Ezequiel, no dia que nós fizemos uma reunião lá na educação, que crianças não são vetores. Então isso também precisa ser considerado. As crianças não são vetores. Então, logo, qual seria o foco? O foco seriam as escolas que não têm condições de abrigar os nossos alunos, que não têm suporte para o pessoal de apoio, que não têm condições para profissionais, servidores, que estão com problema de saúde, comorbidade, são grupos de risco. Então, qual era a nossa proposta? Que esse grupo seja colocado também numa condição de prioridade para a vacinação. Seria o mínimo, seria minimizar o problema e dar uma segurança maior para esses profissionais. A gente sabe que a volta é facultativa, que o pai pode ou não levar os filhos, mas nós sabemos que aqueles que estão trabalhando lá, eles não têm essa opção de poderem ou não receber a criança.
Eles receberão a criança mediante um protocolo de biossegurança. Isso é natural. Então, diferentemente do que se fala desse documento, na verdade ele vai como proposta. Não é imposição, não é o politicamente correto, não é tirar na mão para não bater no governo, não é isso. Essa não é a minha intenção. Eu estou aqui para somar e quando a gente legisla, foi até bom você citar, eu não legislo somente para o meu bairro, prioritariamente é o meu bairro, mas eu sou um vereador da cidade. Então eu também tenho que pensar nos impactos que todas essas decisões terão para a cidade. Então é muito simples para nós. Se de fato houverem condições para que os profissionais e grupos de apoio, servidores de apoio, possam também serem contemplados, será ótimo. Quem não quer vacina, tem gente até furando fila, né, para vacina, isso é uma questão nova, mas se você tem a mínima possibilidade de ser vacinado e diminuir o risco de que a doença fique mais grave, por que não fazer com aqueles que estão na ponta? Essa é a minha breve opinião sobre essa situação. Sou a favor da volta às aulas, sou a favor, sim, de entendimento com a Secretaria de Educação, porque nem tudo que se pode se faz, nem tudo que se quer se consegue. Há o setor privado que também precisa ser contemplado. Nós entendemos tudo isso e por isso nós temos uma mesa grande de diálogo e que precisa ser privilegiado o coletivo. O coletivo precisa ser atendido, mas não atropelando o indivíduo. Pelo menos é isso que eu penso. Ok, o Biratã Sanches, o pastor Bira, obrigado por conversar conosco aqui na estreia multiplataforma pela Rádio e TV Câmara, na missão pública de representante popular, vereador pelo Podemos. O vereador Bira, que também é integrante da mesa diretora na gestão administrativa e dos desafios institucionais aqui da Câmara Municipal de Bauru. Muito obrigado por conversar conosco. A gente vai atualizando, acompanhando, como você sabe, sempre ao vivo pelo plenário, as comissões, as reuniões públicas, as audiências públicas e as votações dos projetos aqui dos vereadores escolhidos pela população. Eu agradeço, Nelson, esse espaço, essa oportunidade muito valiosa. Queria também fazer, se você me permitir, mais uma inserção sobre a saúde, que pois você não citou, e eu, por falar um pouco mais da educação, esqueci da saúde. Nós sabemos da situação que o Estado está vivendo de saúde. A gente sabe. E tem algumas perguntas, algumas questões que a gente precisa fazer. Se existe, então, a autonomia de governadores e prefeitos para tomarem determinadas decisões, a gente vê, inclusive do governo federal, salvo engano, existe níveis de ação, níveis de atuação. Eu reputo, sinceramente, a nossa atual situação de saúde ao governo do Estado. Eu reputo as decisões equivocadas de alguns governantes nossos. Reputo porque não era momento de fechar hospital nenhum. Nós tínhamos um hospital funcionando. O próprio Manuel de Abreu, que era um gargalo, que era era uma saída para determinados sufocos, foi fechado. Nós não conseguimos reabri-lo. Foi montado o hospital de campanha que poderia atender, pelo menos paliativamente, e evitar o esgotamento, o colapso da nossa saúde em Bauru. E acredito que a prefeita ela vai ter um desafio grande, né, de também tomar a decisão de fazer determinadas coisas sem interferência. Eu acho que essa interferência é descabida. Eu acho que você retalhar um governo porque ele não pensa igual, isso não é democrático, isso não é saudável para a democracia, e nós precisamos rever alguns votos, algumas decisões, alguns apoios. Isso eu falo em termos de Bauru, porque se nós estamos trabalhando o coletivo, isso tudo precisa ser pensado. A saúde é um problema e esse problema precisa ser resolvido coletivamente. Agradeço, Nelson, a sua oportunidade para mim, agradeço aos ouvintes, aos telespectadores, aos internautas, agradeço aos funcionários que me deram todo o suporte aqui para eu ficar bem tranquilo, para eu poder dar a entrevista e vocês entenderem bem como é que o pastor Bira pensa, o bauruense Bira pensa,
e agora representante, servo de Deus e servo do povo de Bauru. Obrigado, pastor Bira. Essa é a nossa missão pública aqui na rádio, na TV Câmara, para levar informação da instituição em relação aos escolhidos pela população no mandato de 2021 a 2024. Esta entrevista, como todas as demais, você encontra também na íntegra na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos. Até o nosso próximo Fala Câmara Entrevista.